O tema da nossa palestra é o que precisa saber sobre os adoçantes, né? Então, primeiramente, o que são os adoçantes? Também conhecido como edulcorantes, né? São substâncias químicas oriundas de fontes naturais ou artificiais, produzidas pela indústria de alimentos. Eles são aditivos alimentares de sabor doce, utilizados em alimentos e bebidas industrializados, com o objetivo de substituir total ou parcialmente o açúcar. Então, a indústria utiliza ele em muitos produtos que a gente já compra prontos e as pessoas compram, né, nos mercados para adoçar algum alimento ou bebida em casa também. Os adoçantes são classificados em dois grupos: os naturais, que são derivados de produtos naturais como as plantas, e os artificiais, que são sintetizados em laboratórios. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos adoçantes artificiais. Vocês já devem ter ouvido falar ou olhado em algum produto, encontrado um desses nomes, né? O aspartame, a sacarina, o ciclamato de sódio, a sucralose. São alguns nomes aí dos adoçantes artificiais. E os naturais, temos a estévia, o sorbitol, o xilitol, o manitol. Bom, a indústria trouxe um marketing muito grande em cima dos adoçantes, né? Então, eles fizeram parecer o adoçante como a chegada de um milagre. Como se você pode comer ele à vontade, que não vai engordar, né? Porque ele é isento de açúcar, de calorias, e que você tem uma vida saudável utilizando ele. Foi isso que a indústria trouxe, né, com bastante força aí para a gente. Mas não é bem assim. Então, eu trouxe aqui umas propagandas, né, no comecinho aí da chegada do adoçante, como que a indústria mostrava esse adoçante às pessoas. Então aí, ó, propaganda número 1. A moda esse ano exige que a mulher tenha linhas de manequim. Você está preparada para entrar na linha? Então, já associando o adoçante com emagrecimento, né? Agora a senhora pode fazer em casa doces que não engordam. Gente fina usa açugrim. Quem faz regime também fecha grandes negócios. Sirva sucrale, pó no cafezinho de seus clientes. Então, a indústria associou muito o adoçantes com emagrecimento, com uma vida saudável, né? E aqui são propagandas mais atuais do adoçante, né? Eles pararam de fazer essa associação, como era antigamente, né? Dos adoçantes tão forte com emagrecimento, mas mesmo assim associaram aí a adoçante à felicidade, alto astral, né? Uma vida saudável, com artistas aí famosas, né? Associaram a imagem do adoçante nas propagandas com essas artistas famosas. E nos últimos anos, o açúcar tem sido demonizado e o adoçante super popular, né? Utilizado pela indústria e utilizado pelas pessoas para adoçar sucos, bebidas, bolos, sobremesas. Mas será que realmente é melhor trocar o açúcar pelo adoçante se você não precisa dele? Então, esse é o questionamento, né, que muitas pessoas ficam em dúvida e sempre fazem essa pergunta, né? Então, a resposta é depende. O adoçante é para as pessoas que precisam dele, como os diabéticos, né? Se você não tem nenhum tipo de doença que exija retirar o açúcar da sua vida, você não precisa utilizar o adoçante. Os adoçantes, eles são 0 calorias, mas não são 0 efeitos na nossa saúde. Então, a utilização de adoçantes a longo prazo, diariamente, também pode causar alguns efeitos na saúde, tá? Não só como açúcar. E apesar de não vê-los como os vilões, né, é preciso estar atento às consequências de seu consumo excessivo e não apenas com excesso de açúcar.
porque as pessoas se preocupam muito com o excesso de açúcar consumido, né? E ninguém pensa que o adoçante, também em excesso, consumido aí diariamente, sempre, pode no futuro causar alguma consequência, né? Assim como o excesso de açúcar também. Então, ele não está ali num patamar tão diferente, tão acima do açúcar. E aqui eu trouxe, eu não sei se vocês sabem ler o rótulo do produto, né? Verificar os ingredientes. E isso é muito importante para a gente. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer isso, né? Então, quando a gente vai no mercado, a gente pega o produto, atrás dele tem um rótulo nutricional, né? A tabela com informações nutricionais e uma lista de ingredientes. Então, vou começar aqui, ó, com a lista de ingredientes aqui embaixo, que é muito importante a gente ver. A lista de ingredientes mostra tudo que é utilizado naquele produto. Informa os ingredientes que compõem o produto em ordem decrescente, ou seja, dos ingredientes em maior quantidade para o menor quantidade. Então, esse aqui, ó, no produto, como exemplo, esse aqui. O primeiro ingrediente é leite reconstituído semi-desnatado. Então, na maior parte do produto é utilizado leite. Se aqui, em primeiro lugar, fosse açúcar, o produto tem a maior concentração dele é açúcar, tá? Então, é sempre em ordem decrescente. A porção do alimento é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, é aquela quantidade que fala aqui atrás, ó. Porção de 170 gramas equivale a uma unidade lá do produto, seja uma unidade de pão, uma unidade de bolacha, enfim, de acordo do que for, né? Então, aqui tem a medida caseira, que é o que vale aquela grama, né, para facilitar o entendimento, a quantidade que você deve consumir, para garantir esses nutrientes aqui da tabela nessas quantidades. Se consumir uma quantidade maior do que fala aqui, vai aumentar a quantidade dos nutrientes aqui, tá? Esses são os itens, então, que é obrigatório ter na tabela: o valor energético, a quantidade de carboidratos, de proteína, de gordura total, de gordura saturada, gordura trans, fibra, sódio, cálcio e ferro, né? O percentual VD, percentual de valores diário, é um número percentual que indica o quanto o produto apresenta de energia e nutriente em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Tá? Então, por exemplo, esse produto, você consumindo essa quantidade, uma unidade, você está consumindo 107 calorias. E aqui eu dei um destaque na lista de ingredientes, né? Que para ficar atento, que o primeiro ingrediente é o que mais contém no produto. E quanto menor for a lista de ingredientes, melhor é, principalmente aos alimentos que você não conhece como naturais. Os corantes, aí, os adoçantes, os acidulantes. Não? Por que que eu expliquei tudo isso, né? Porque aqui eu trouxe um exemplo para vocês, uma perguntinha, né? Vale a pena trocar um produto que contém açúcar por um produto diet com adoçante? Tá? Então, eu trouxe aqui um chocolate diet, ele é mais caro aí no mercado, né? Ele é adoçado com adoçante, não tem açúcar e tem 135 calorias, né? Olha os ingredientes dele. Primeiro ingrediente, massa de cacau, depois manteiga de cacau, colágeno, edulcorantes, que são os adoçantes, maltitol e sucralose. Então, tem 2 adoçantes aí. Umectante, polidextrose, emulsificante, né? São todos os conservantes ali. Tá vendo que a lista dele é uma lista mais grandinha, né? Depois eu trouxe um chocolate 70% cacau, né? Aí, e os ingredientes dele. Esse chocolate é adoçado com açúcar, não tem adoçante. Cacau, massa de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó e nibs de cacau e, por último, açúcar. Ou seja, o açúcar está em pequena quantidade nesse produto, porque é o último ingrediente, não é o primeiro, né? O açúcar não está lá em primeiro lugar, ele está em último. Aqui, a quantidade do adoçante aparece ali no meio. Então, provavelmente é uma quantidade maior
que do açúcar, né? Não tá ali no finalzinho. Esse chocolate adoçado com adoçante, a porção dele tem 135 calorias, que equivale a uma tirinha. Esse chocolate aqui, a porção dele também tem 135 calorias. É que eu esqueci aqui de colocar, mas são tem a mesma quantidade de calorias do outro chocolate. Tá? E esse aqui tem a lista de ingredientes menor que do outro. E em comparação à questão de preço também, esse aqui tem um preço menor do que esse aqui diet, porque geralmente os produtos diet são bem mais caros, né? Então, né, qual compensa mais? Se a gente for pensar, compensa você comprar um chocolate com uma quantidade, claro, se você não tem diabetes, nenhum problema de saúde, com uma quantidade menor de açúcar, que seja um chocolate 70%, 70% cacau, amargo, que quanto mais for a porcentagem de cacau, melhor é e mais nutritivo o chocolate é. Agora, ou compensa um chocolate diet, com uma lista de ingredientes maior, uma quantidade de adoçante maior para o chocolate ficar docinho, né? Eles colocam bem mais adoçante. Então fica esse questionamento aí. Aí, bom, já estava falando um pouquinho desses questionamentos com vocês, né? Então, aqui, algumas perguntinhas para a gente refletir. É melhor um produto que tem uma grande quantidade de adoçante ou um produto com a quantidade de açúcar reduzida? É melhor diminuir o consumo de açúcar ou aumentar o uso de adoçante? É melhor comprar um açúcar mais nutritivo ou um adoçante? Essa questão do açúcar mais nutritivo, eu quero dizer daqueles açúcar que são mais escuros. Quanto mais escuro é o açúcar, mais vitamina e sais minerais ele possui, porque mais perto do estado bruto ele está. Com o açúcar mascavo, açúcar demerara, né, que são açúcares aí mais nutritivos. Já a cor branca significa que o açúcar recebeu aditivos químicos no último processo da fabricação, que foi o refinamento. Não, ainda tem muitos estudos aí rolando sobre os adoçantes, né? Tem bastante estudo aí sendo feito ainda, né? Que é um tema bastante polêmico, que já saiu alguns estudos falando que o adoçante pode causar problemas na saúde futuramente, como eu falei, se for em excesso, se você passar da quantidade que você deve utilizar, que cada pessoa precisa de uma quantidade, né, de acordo aí com o peso, tudo, né, para fazer esse cálculo de quanto de adoçante você tem que utilizar, tem que ver a rotina da pessoa também. Então, eu coloquei algumas orientações. Procure sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. E caso seja necessário utilizar algum adoçante, se você tem alguma doença, tá, que precise utilizar, dê preferência para os naturais. Utilize em quantidades moderadas e realize um rodízio entre os adoçantes utilizados a fim de evitar acúmulo da substância no organismo, né? Principalmente os adoçantes artificiais. Como eu falei, se a gente for usando sempre excesso, vai acumulando essas substâncias no organismo, né? Então, pode causar, sim, problemas no futuro. Assim como falam que o excesso de açúcar também pode causar. O consumo de adoçantes deve ser orientado por médico ou nutricionista, respeitando o nível de ingestão diária aceitável. Como eu falei para vocês, tem um nível de ingestão diária, que depois a gente faz, de acordo com a rotina da pessoa, ver o quanto a pessoa precisa utilizar. Então, o adoçante, o certo, ele precisa ser orientado, né, prescrito. E o que a maioria das pessoas fazem é comprar qualquer um adoçante aí no mercado e utilizar aí abundantemente nas comidas, nas bebidas, sem saber a quantidade certa, né, abusar desse adoçante, o que não é legal. Então, é isso, agora eu vou